Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Lucilene Menezes. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades presentes no capítulo 6 do 5º ano de Matemática. Texto 6 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o anúncio publicitário, que promove um produto ou uma ideia com intenção de persuadir o leitor para o consumo. Geralmente é veiculado pelos meios de comunicação, tais como jornais, revistas, televisão, rádio e internet, e pode ser encontrado também em outdoors, panfletos, faixas ou cartazes. Observe os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF05MA08, que se refere à resolução e à elaboração de problemas de multiplicação e divisão com números naturais envolvendo números racionais cuja representação decimal e finita, utilizando estratégias diversas como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. Os descritores são os D18 e D20, que se referem a calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais e a resolução de problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão. Multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu investigo o texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu investigo o texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente anúncios publicitários de produtos que pertencem ao centro de interesse dos alunos. Esses materiais serão necessários para possibilitar aos alunos uma atividade que os ajudará a compreenderem a estrutura composicional do gênero textual, anúncio publicitário. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao solicitarem aos alunos que descrevam as imagens dos anúncios publicitários, expliquem-lhes que a leitura de uma imagem requer um processo similar à leitura de um texto escrito, pois o objetivo maior é buscar o seu significado. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Aproveitem para observar quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático. O momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu exploro a matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2. Eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado.
Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade prática que possibilitará aos alunos o desenvolvimento de habilidades tais como interpretar e produzir escritas numéricas, contar elementos e registrar o algarismo correspondente, desenvolver o cálculo mental através de estratégias pessoais e comparar quantidades, além de identificar o sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientação para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em grupos. Para tanto, forme os grupos levando em consideração o nível de desenvolvimento dos alunos. Dessa forma, possibilitem que pelo menos um aluno de cada grupo esteja em um nível mais avançado ou indiquem aos alunos como esses grupos serão compostos de acordo com os objetivos que traçarem. Durante o momento de demonstrarem no quadro as respostas, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado e aproveitem para esclarecer eventuais dúvidas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade prática que possibilitará aos alunos o desenvolvimento de habilidades de aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Não despreze o momento da leitura silenciosa proposto para o ícone Quer Saber Mais?, pois essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leituras tais como localizar informações e fazer inferências no texto, por exemplo. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Em seguida, vocês podem solicitar aos alunos que retomem os mesmos grupos formados na atividade 2 e sigam nas sugestões de orientações para o planejamento, finalizando a atividade. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente algumas caixas de material dourado. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade prática que possibilitará aos alunos o desenvolvimento de habilidades da aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar as operações fundamentais. Inicie essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. No momento destinado à formação dos grupos, vocês podem solicitar aos alunos que retomem os mesmos grupos formados na atividade 3 e prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de demonstrarem no quadro as respostas, certifiquem-se de que os alunos compreenderam o conteúdo abordado e aproveitem para esclarecer eventuais dúvidas. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5. Eu exploro a matemática. Professoras e professores. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta para a resolução das questões 1 e 2 é individual, aproveitem para, durante esse momento, observar o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a comparação dos alunos sobre suas respostas, esclareçam que não devem preocupar-se se estão corretas ou não, pois o erro faz parte do processo de aprendizagem e os incentivem a trocarem conhecimentos. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores. O momento revisando é composto pela atividade 6. Eu exercito o cérebro. Esse momento,
Apresenta apenas questões objetivas nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6. Eu exercito o cérebro. Professoras e professores. Durante a realização dessa atividade, é importante observarem o desempenho dos alunos como forma de avaliarem a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a correção coletiva, promova um momento descontraído e rico em troca de ideias. A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico avaliativo. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o percurso de aprendizagem, de planejar novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento de ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Professoras e professores. A proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifique os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionados a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 6. Até o próximo vídeo.